Ok, entendido o que é mini múltiplo comum, lembrando que da soma e subtração com denominadores diferentes, parte 3. Antes daí para a parte 4, você deve ter ido assistir, tem que ter ido assistir, a não ser que você já entenda o conteúdo, a aula de mini múltiplo comum. Se você não assistiu, fecha esse vídeo, vai assistir aquele e depois volta para ele. A não ser que você já entenda de mini múltiplo comum, daí não precisa. Então vamos lá. Agora de maneira rápida e direta, o que a gente precisa fazer para saber para fazer qualquer soma de fração com denominador diferente? Ou seja, existe a maneira de ir mudando a versão das frações, a forma das frações, para encontrar até formas com denominadores iguais. Ok, se você quer fazer desse jeito, não tem problema, estou ensinando uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais direta de fazer. Como é que funciona essa maneira? É o seguinte, eu já dei a introdução dela, agora a gente só vai finalizar. Busca, então vamos lá, tem a fração 3/5 mais 2/6. Ok. O que eu faço? Vou direto buscar o mínimo múltiplo comum entre essas duas frações, esses dois números. O denominador, o numerador não importa. Então vamos lá. Entre qual que é o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 5 e 6. Ops, ficou horrível. 5 e 6. Lembra, vai lá na aula de mínimo comum e vê como você quer achar entre 5 e 6. Ok? Eu vou fazer agora dessa forma aqui. Vou buscar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 6, 12, 18, 24, 30. Opa, o 30 é múltiplo comum dos dois. Ou eu poderia ter feito aqui, ó, 5 e 6. Vou dividir primeiro por 2. O 5 não dá para dividir por 2. O 3 dá para dividir por 2, dá 3. Por 3, esse aqui vira 1. O próximo que dá para dividir é 5, esse aqui vira 1. 3 vezes 2, 6 vezes 5, 30. Ou eu podia ter ido direto, como eles não são múltiplos um do outro, eu já ia direto para 5 vezes 6, que é 30. Não importa, já sabemos que é 30. O que a gente vai ter que fazer agora? Vai pegar a primeira fração, que é 3/5, e vamos ter que achar então uma versão, ou seja, essa versão 3/5, essa fração 3/5 tem muitas versões, muitas formas diferentes. Uma dessas formas tem o denominador 30. Ok, essa forma com denominador 30, qual que é o numerador? Como é que a gente descobre isso? Vamos primeiro, então, a forma de descobrir isso é ver que número que a gente multiplicou 5 para chegar no 30. Ou seja, 5 vezes quanto é 30? Se isso não for suficiente para você chegar, faz 30 dividido por 5, que vai dar o mesmo número. 30 vezes 5 dividido por 5 é 6, que é o número pelo qual eu multiplico 5 que eu vou chegar no 30. Ou seja, 5 vezes o 6 é igual a 30. Então, lembra, para eu achar uma nova forma dessa mesma fração, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Se o 5 eu multipliquei por 6 e chegou no 30, eu vou multiplicar o 3 também por 6 e eu vou ver quanto eu vou chegar. 3 vezes 6, 18. Então, 18 30avos é a mesma coisa que 3/5. Vou fazer isso com a segunda fração, 2/6. Ok, vou ter que achar uma nova forma dessa fração com denominador também 30. Por quanto eu multipliquei o 6 para chegar no 30? Por 5. Então, eu vou pegar o 2 e também vou multiplicar por 5. 2 vezes o 5, 10. Então, 10 30avos é a mesma coisa que 2/6. Vamos fazer um teste que a gente já fez em outras aulas. Se eu dividir o 6 por 2, vai dar 3. Se eu dividir o 30 por 10, também vai dar 3. Fechou? Então, vamos lá. Uma nova versão dessa mesma fração é a fração 18 30avos. Ou seja, isso aqui tudo a gente já fez. Qual que é a novidade dessa aula? A forma mais direta de achar. Em vez de ir achando várias versões da mesma fração, a gente já busca qual que é o denominador que a gente quer chegar. A gente chega nesse denominador através do mínimo múltiplo comum e aí já vai direto para cá. 30, a nova versão dessa fração é o 10 30avos. 18 30avos mais 10 30avos, vou botar aqui embaixo, 30avos se mantém, 18 mais 10, 28. Beleza? Então,
3/5 mais 2/6, 28. Vamos pegar outra fração. Vamos lá. Deixa eu pegar num exemplo legal. Vamos lá. 1/4 mais 2/7. Ok. Qual que é o mínimo múltiplo comum, MMC, entre 4 e 7? Na dúvida, se tu não quer chegar e pensar, faz aqui direto. Divido por 2, o 4 pode ser dividido por 2, que dá 2. O 7 não, o 7 se mantém. Tem gente que põe uma vírgula aqui. Dá para dividir por 2? Dá. Lembra, vou sempre do menor possível, claro, não do 1, parto do 2. 2 dividido por 2, 1. O 7 ainda não. Dá por 3? Não. 7 não é dividível por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, só por 7 então. 1 aqui já estava, 7 dividido por 7, 1. Agora eu faço 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2, 4 vezes 7, 28. Ó, como o 4 e o 7 não são múltiplos, o mínimo múltiplo comum vai ser a mesma coisa que 4 vezes o 7. 2 vezes o 2 é 4. Então, ó, se a gente pegasse isso aqui e fizesse 4, substituísse 4, 4 vezes o 7. Isso daqui, essa complicação aqui de mínimo múltiplo comum, é simplesmente um jeito de desmembrar o número e entender a estrutura dele. Mas isso fica para uma próxima. Então, 28. Ok. Opa! Já estou avançando. Isso aqui é o conteúdo que segue. Que não sei se vai ser dessa aula ou da próxima. Vou dividir. Então, vamos lá. 1/4. Uma versão dessa fração, temos que achar uma versão dessa fração com denominador 28. Qual que pode ser? 4 vezes quanto? 28. 4 vezes o 7, já sabemos. Então, 1 vezes o 7 é 7. Então, 1/4 é igual a 7/28. Se a gente dividir 28 por 7, dá 4. Igual que se a gente dividir 4 por 1, dá 4. Ok. Vamos lá. O 2/7. Vamos achar outra versão dessa fração. A gente quer uma versão com o denominador 28. Quanto que a gente multiplicou o 7 para chegar no 28? Por 4. Então, quanto que eu vou multiplicar o 2? Também vezes 4. 2 vezes 4, 8. Então, uma outra versão da fração 2/7, que é a versão que a gente vai usar aqui, é 8/28. Sinal de soma, tanto faz. Se aqui fosse uma subtração, seria a subtração. 28. 7 mais 8 dá 15. Ok? É isso aí. Com isso você já sabe fazer soma de fração com denominador diferente. Nem teria necessidade de aprender um método novo. Na próxima aula eu vou ensinar um método que é o método que muitas escolas ensinam, que muita gente ensina. É um método que é muito fácil, é muito rápido, é muito direto, é mais rápido que isso aqui, só que é um método decorado. Então, pode aprender, até na prática eu às vezes uso ele, mas é bom, o método decorado só serve quando só é bom aprender ele como uma ferramenta de agilidade se você já sabe o conteúdo todo por trás, que é muito importante. Então, se você quiser, você nem precisa, mas eu aconselho dar uma olhada na próxima aula para aprender esse outro método. Então, até mais.